espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos dar sequência à nossa série de vídeos sobre a teologia da adoração. Hoje vamos falar, como nosso terceiro vídeo, sobre as partes essenciais da adoração cristã pública. Então, para começar, vamos pensar comigo, vamos supor que uma pessoa que nunca deu atenção ao cristianismo, e jamais frequentou regularmente uma igreja, mas pela obra do Espírito Santo somente, ela foi despertada do senso do valor da sua alma e deseja obter informações sobre o cristianismo. Então, essa pessoa admira ao perceber que nem todos os cristãos adoram a Deus da mesma maneira, e para piorar, ela ouve que dizer de algum que não há outro caminho para o céu exceto na sua igreja, e seu vizinho diz a mesma coisa, então o que ela vai pensar, o que esse homem, essa pessoa vai pensar, Então não há certas coisas que devem ser essenciais para a adoração cristã? Sim, é claro que sim, sem sombra de dúvida. E é isso que eu quero tratar com vocês nesse vídeo. Eu reconheço que há muito pouca informação sobre a natureza da adoração pública no Novo Testamento. Mas há uma grande diferença entre a lei de Moisés e a lei de Cristo nessa questão. A religião dos judeus era cheia de instruções restritas e minuciosas sobre adoração. Era cheia de tipos, de símbolos e figuras da religião e alcançava o adorador por meio dos seus olhos. Estava confinada a uma nação específica, mas a religião de Cristo contém instruções descritas de modo mais simples e mais geral. Contém apenas dois símbolos, que é o batismo e a ceia do Senhor. E no Novo Testamento ele apela diretamente ao coração e à consciência, Tinha o propósito de se estender a todo mundo, Os judeus podiam abrir os escritos, as leis de Moisés e achar rapidamente cada item sobre adoração no Pentateuco. Mas os cristãos podem indicar alguns textos e passagens no Novo Testamento isolados que devem ser aplicados por toda a igreja, de acordo com as circunstâncias. Por isso, o leitor atento das Escrituras não pode deixar de colher essas passagens, esses versos essenciais para o princípio da adoração cristã. Mas onde estão essas partes essenciais, onde estão presentes sobre essa adoração cristã? Onde elas estão ausentes, é dizer, o mínimo deficiente, imperfeita e incompleta a nossa adoração. Então vamos passar para o primeiro item, que podemos dizer que na adoração pública completa, o domingo deve ser sempre honrado. Na adoração pública completa, o domingo deve ser sempre honrado. A observância desse dia, o dia do Senhor, é tão importante que ela foi incluída nos 10 mandamentos. A adoração nesse dia foi cumprida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, congregar em pelo menos um dia da semana era uma prática dos cristãos primitivos. E eles se reuniram no primeiro dia da semana, e não no sétimo, os cristãos do Novo Testamento. Não no sétimo como no Antigo Testamento. Temos várias referências sobre isso, em Atos, capítulo 20, verso 7, 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. Então, o dia de descanso foi feito para o homem, por aquele que criou no princípio e sabia que a carne que o homem era de carne e sangue. Então, como regra geral, sempre descobriremos que onde há a observância do domingo,
onde não há observância do domingo, não há adoração pública. Então isso é básico. Onde não há observância do domingo, não há adoração pública. Então, rapidamente, vamos passar para o segundo item, que fala sobre a adoração pública completa. Também deve haver um ministro do Evangelho. Eu não estou dizendo, de forma alguma, que deve ser um ministro de uma denominação específica, denominação X, denominação Y. Não, um ministro do Evangelho. Mas sim, de acordo com a mente de Deus, tais ministros, eles conduzem a igreja, a adoração da igreja, e eles são responsáveis pela condução ordenada e decente para a congregação se aproximar de Deus. Eu não entendo como alguém pode dizer que os Atos dos Apóstolos e os livros, as epístolas de Coríntios, Efésios, Timóteo, Tito, negam que o ministro do Evangelho é uma designação de Deus. Os entendedores entenderam, porque tem algumas denominações aí que negam a importância de um ministro do Evangelho. Então, o terceiro ponto também que a gente pode comentar, que na adoração pública completa deve haver pregação da palavra. É impossível ter uma adoração pública completa sem a pregação da palavra. Eu não posso achar na Bíblia, em nenhum relato das igrejas do Novo Testamento, em que não há a pregação, o ensino oral, que ocupa a posição importante ali durante o culto. Creio que esse é o principal instrumento pelo qual o Espírito Santo não somente desperta pecadores, mas também guia e firma os santos, e ensina os santos no verdadeiro caminho do Senhor. As palavras finais de Paulo, dirigida a Timóteo, o jovem ministro, perceba que ele exortou Timóteo a pregar a palavra. Portanto, é impossível acreditar em qualquer sistema de adoração em que o sermão, a pregação é menosprezada e até rejeitada, Mas nós vemos isso acontecer muito nos dias de hoje. Um sistema bíblico provavelmente não terá a bênção de Deus se desprezar isso. O desprezo aos sermões é uma evidência, segura de que há um declínio espiritual no cristianismo. Então, o quarto ponto, para uma adoração pública ser completa, deve haver adoração pública. Então, para uma adoração pública ser completa, deve haver adoração pública. Também eu não consigo encontrar em nenhuma parte da Igreja do Novo Testamento em que a oração e a súplica não ocupam um lugar de extrema importância na adoração. Então, o quarto ponto é que na adoração pública deve haver oração pública. 1 Timóteo 2:1 diz: "Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens." Então, as orações devem ser inteligentes, claras, para que todos os adoradores saibam o que está sendo dito e possam acompanhar aquele que ora. Deve ser, tanto quanto possível, um ato unido de toda a congregação e não somente um ato a mente de uma única pessoa. Uma grande congregação de cristãos que se reúne apenas para ouvir um sermão e não participa, não tem interesse em fazer orações, parece um pouco diferente do padrão do Novo Testamento. Então, a adoração pública não consiste em apenas ouvir, você tem que participar, você não é um espectador, você é um adorador, você você está prestando culto ali para Deus, através das suas orações também. Então, em quinto lugar, também podemos falar sobre uma adoração pública completa. Deve haver também a leitura pública das Escrituras Sagradas.
né? Isso é muito evidente, né? Como parte do culto da sinagoga judaica. Podemos aprender que isso aconteceu em Nazaré, quando nós lemos Lucas, capítulo 4, verso 16, indo para Nazaré, onde foi criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo o costume, e se levantou para ler, né? Está tratando de Jesus. E Antioquia, também na Pisídia, né? Colossenses 3,16, trata que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vossos corações. Então a igreja cristã tinha o propósito de honrar as Escrituras, como faziam os judeus. Paulo ainda recomenda a Timóteo, né, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 13, né, aplica-te à leitura, né? Eu não creio que esse texto está falando sobre a leitura particular. É uma congregação que ouve pouco da Bíblia, né, ela está em perigo de se tornar totalmente dependente do ministro, né? Deus deveria falar sempre à congregação de seu povo, assim como faz com o homem, né? Como vemos também os bereanos, né, que sempre analisavam para ver se isto realmente era assim. Então, uma congregação que não se aplica à leitura da palavra fica muito dependente do seu ministro, e isso é muito complicado, né? Então, o sexto ponto também que a gente poderia citar, como para uma adoração pública se tornar completa, ela deve haver louvor público. As palavras de Paulo nas primeiras epístolas dirigidas aos cristãos de Colosso e Éfeso, né, diz que esse era o costume dos primeiros cristãos. Nessas epístolas, Paulo ordenou, né, falando entre vós com salmos, entoando louvores, de todo o coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Colossenses também, habite em vós a palavra de Cristo. O fato que esse costume era tão prevalecente que se tornou uma marca dos primeiros cristãos. O louvor tem sido chamado a flor da devoção. É uma parte de nossa adoração que nunca vai acabar. Chegará um dia que a pregação irá cessar, a oração irá cessar, a palavra irá cessar, tudo isso não mais será necessário, mas o louvor prevalecerá para sempre nos céus. Estaremos continuamente diante da face de Deus, louvando aquele que é digno. Não podemos imaginar que essa condição satisfatória de uma congregação que não tem parte no louvor, ou deixa que pessoas realizam sozinha, né, esse louvor, ou um tipo de coral, de algum tipo de grupo, né? Então não me parece bíblico, né? E sétimo, né, e último, nós podemos citar como uma adoração pública completa, ela deve haver o uso regular dos dois sacramentos que Cristo designou à igreja, né, que são o batismo e a ceia do Senhor. Por meio do batismo, novos convertidos são continuamente acrescentados à congregação e alistado de modo público, né, ao rol de cristãos. E por meio da ceia do Senhor, nós oferecemos aos crentes a oportunidade de confessarem seu Senhor, serem fortalecidos, revigorados, trazendo a lembrança do sacrifício de Cristo realizado na cruz. Então eu creio que quem negligencia essas duas ordenanças teria sido considerado por Paulo, Pedro, Tiago, João, sem dúvida não seria considerado um cristão. Sem dúvida, todas as outras coisas boas que existem, essas ordenanças também podem ser abusadas e profanadas, por alguns idólatras
ou supersticiosos, mas afinal de contas, né, não há como anular o fato que o batismo e a ceia do Senhor foram ordenados por Cristo, né, são meios de graça e não podemos duvidar que ele designava esses sacramentos, né, que fossem usados, né, de maneira reverente e apropriada. Uma pessoa que prefere adorar a Deus, né, por vários anos sem receber a ceia do Senhor, é um homem que eu estou convencido que não teria, né, nos dias dos apóstolos, sido considerado alguém que se achava no estado correto. Né? Então, relembrando, né, os 7 pontos que nós tratamos, né, eu recomendo que você considere esses 7 princípios, né, guarde eles, né, e reflita sobre eles, porque talvez estamos pecando e errando em algum ponto, né, porque para uma adoração pública ser completa, ela precisa, né, que o domingo seja honrado, né, em segundo lugar, deve haver um ministro do Evangelho, deve haver a pregação da palavra de Deus em terceiro lugar, em quarto lugar deve haver a oração pública, deve haver uma leitura pública das Escrituras Sagradas e deve haver um louvor público também em sexto lugar. E em sétimo lugar, para uma adoração pública ser completa, deve haver o uso regular dos 2 sacramentos que Cristo designou à sua igreja, que são o batismo e a ceia do Senhor. Eu creio que eu posso ter dito coisas quais alguns que assistiram o vídeo até agora possam discordar, né? Mas eu não sou o juiz deles, né? Para o seu próprio Senhor, eles devem permanecer em pé ou cair, né? Como homem sincero, eu posso apenas falar aos meus ouvintes, né, que parece ser o ensino das Escrituras Sagradas. Isso é evidente, né, que qualquer leitor atento das Escrituras percebe, né? Ainda quero deixar bem claro, né, que eu não estou dizendo nem por um momento que não será salvo aquele que não atende a adoração pública da mesma maneira como alguém que estudou sobre o tema entende. É um tema complexo, principalmente para os dias de hoje, mas eu não estou afirmando isso, né, de maneira alguma. Contudo, eu afirmo, sem dúvida também, que todo sistema regular de adoração ele não tem lugar para o domingo, para o ministro do Evangelho, para a pregação, para as orações, para a leitura da palavra, pelo louvor e pelas 2 ordenanças que o Senhor designou, me parece deficiente e incompleto. Se frequentarmos um lugar de adoração que negligencia esses princípios, creio que sofreremos grande perda e dano. Talvez estejamos indo bem, mas creio, sem dúvida, que podemos melhorar. Na minha opinião, esses 7 princípios parecem se destacar, claramente no Novo Testamento, com toda franqueza. Amém? Então Deus abençoe e um forte abraço.